Fala galera, tudo certo? Aqui é o Eduardo da Escola de Sites e nesse vídeo eu vim trazer a pedido especial de vários alunos e também tiveram vários comentários aqui no canal interessados em saber um pouco mais sobre o plugin WP Rocket, que inclusive é o plugin que eu utilizo nos meus sites e no site dos meus clientes. Sempre que possível eu foco em utilizar esse plugin. Ele é um plugin muito bacana, um plugin muito bom que eu recomendo que você utilize e eu vou mostrar todo o painel dele e também vou mostrar as configurações que eu utilizo no meu próprio site. Então, se você curtiu a ideia desse vídeo, eu já peço para você estar deixando o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, porque isso incentiva demais que a gente continue trazendo conteúdos para vocês aqui no canal. E bom, primeiramente eu acho muito importante a gente alinhar que esse é um plugin pago, ele não é um plugin gratuito, você não vai conseguir utilizar uma versão de teste dele. Porém, esse valor que você vai estar pagando por ele pode valer muito a pena e eu vou mostrar para você como que essa conta pode fechar no positivo para você que for utilizar em um site de algum dos seus clientes. Mas primeiramente, vamos ver aqui o site oficial desse plugin. O link dele também vai estar aqui na descrição. Na época que eu estou gravando esse vídeo, tá rolando promoção de Black Friday, então dependendo da época que você estiver assistindo, o preço pode estar um pouquinho variado, mas em geral o preço vai ser bem parecido com esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa daqui é uma página, ela está toda em inglês, porém a gente pode clicar aqui com o botão direito e clicar em traduzir para o português. Quem estiver utilizando o Google Chrome vai ter essa opção e aqui ele explica tudo para vocês, cada detalhe do plugin, tem muitas informações interessantes, inclusive esse é um dos melhores plugins que a gente tem para a otimização de um site. Inclusive, vamos vir aqui em cima que eu quero mostrar o preço para vocês. Vamos vir aqui na aba de preços e ele está mostrando aqui as três opções que a gente tem. A variação dessas três opções é bem simples, é apenas a quantidade de licenças que você vai receber. Para cada site que você for utilizar, tanto o domínio principal como o subdomínio, você vai precisar estar utilizando uma licença. Bem parecido com o Elementor Pro, você também precisa ter uma licença para cada site. No caso aqui do WP Rocket, o valor de uma licença está saindo aqui por 34,30, mas geralmente ele vai estar custando $50. O plano intermediário, o preço normal vai custar ali em torno de $100 e você vai estar podendo utilizar ele em 3 sites. Então pode ser uma opção mais vantajosa se você fosse comprar as 3 licenças aqui no plano solteiro, ou então voltando aqui para o inglês, o plano single, você estaria pagando 150, então já é uma boa economia para quem for utilizar aí, é quase como se fosse uma licença de brinde. E também, para quem for querer mais sites, esse plano Infinity ele é excelente, porque você pode estar utilizando em sites ilimitados. Então você vai estar pagando anualmente esses $250, ou na época dessa promoção, $175, e você vai ter acesso a sites infinitos sem nenhum limite. Você vai estar podendo usar aí em todos os seus clientes. Inclusive, uma dica que eu dou para vocês é que você pode estar repassando o valor dessa licença para um cliente. Afinal, esse plugin aqui vai melhorar a qualidade do site dele e o seu cliente pode sim ter interesse em pagar uma dessas licenças. E se, por exemplo, o seu cliente for pagar uma licença de $50, eu daria a sugestão para você já fechar esse plano intermediário. Você inteira com os outros $50 e acaba tendo uma licença de brinde para você utilizar em algum outro cliente. Inclusive, você pode estar vendendo essa licença para os seus clientes, utilizando no site dos seus clientes sem nenhum problema. É uma opção. Inclusive, se você estiver fechando em vários projetos, 5, 10 projetos, esse plano Infinity pode estar valendo muito a pena. E não só para essa galera que está trabalhando com construção de sites, mas também pode valer a pena para quem está trabalhando com otimização de sites. Afinal, esse é um plugin realmente excelente que vai trazer bons resultados e vai por mim, você já vai ver como é muito mais simples utilizar o painel desse plugin. É muito fácil de configurar, é muito tranquilo e ele vai melhorar bastante a velocidade do site dos seus clientes, então nada mais justo do que você utilizá-lo quando você estiver fechando um pacote de otimização. Por exemplo, você está cobrando ali R$600 para o seu cliente, você pode estar tendo uma licença Infinity e em pouco tempo essa licença vai se pagar e todo o restante durante um ano vai ser lucro. Ou então, caso você tenha poucos clientes, você pode estar contratando a licença single e deixando ativo no site do seu cliente. Uma coisa que eu acho muito importante falar também, e eu já vou finalizar essa parte aqui da página de vendas, que é que esse plugin ele fornece uma garantia de 14 dias. Se por algum motivo você não curtir esse plugin, não gostar dele por qualquer motivo que seja, se achar difícil de configurar ou se ele não entregou o resultado que você esperava,
você pode estar fazendo o reembolso de 100% do valor, inclusive está sendo falado isso daqui na página de vendas, e isso daqui é uma garantia deles, que você pode estar acionando sem nenhuma dor de cabeça. Eu mesmo acabei comprando e não utilizando por um certo tempo, pedi o reembolso, foi bem tranquilo. Hoje em dia, que nem eu comentei, eu utilizo esse plugin, eu acho ele excelente. Mas então, bora para a parte interessante do vídeo, que é mostrar como que eu utilizo as configurações do meu site. E primeiramente, eu deixei tudo desativado aqui, então o plugin ele não está funcionando, como a gente pode ver, ele está aqui desativado. E eu quero mostrar para vocês a nota que está dando para mim aqui no PageSpeed. Ele está dando em torno de 50 de desempenho no mobile, e aqui no computador está dando nota 90, que é uma nota excelente também. E a gente pode perceber que as métricas estão todas no vermelho aqui embaixo. Então a gente pode estar melhorando essa nota aqui e muito utilizando esse plugin. E vai ser muito fácil de fazer isso. Então vamos acompanhar. Voltando aqui por WordPress, o que eu vou fazer agora é ativar o plugin WP Rocket. Vamos esperar carregar aqui, é bem rapidinho. E o que a gente vai fazer agora é bem simples, vir aqui embaixo na opção de configurações. Se você preferir, aqui no atalho superior, onde tem esses ícones aqui do seu site, atualizações, novas páginas, e também tem o WP Rocket que você pode estar vindo em configurações, também um atalho um pouco mais rápido. Ele aqui nesse caso ele está perguntando se eu quero limpar o cache, eu vou fechar aqui essa notificação por enquanto, para a gente estar vendo como que funciona todo esse painel. Nessa primeira tela a gente pode estar percebendo que eu tenho aqui uma licença Infinity e a data de expiração da minha licença é de 21 de janeiro de 2022. Então quando finalizar essa data, minha licença vai estar expirando, mas também é importante lembrar que o plugin ele não vai parar de funcionar 100%, eu só não vou estar recebendo nenhuma atualização. Mas é sempre interessante que a gente tenha aqui uma licença funcionando para ter tudo atualizado na melhor qualidade possível. Inclusive esse plugin aqui ele costuma receber bastante atualizações, isso eu acho muito massa. A equipe do WP Rocket se preocupa bastante em manter o plugin atualizado. Mas então, nessa tela aqui a gente não tem mais nenhuma informação importante nesse caso. Se você quiser dar uma fuçada aqui em dúvidas frequentes, como utilizar, eles também tem um certo tutorial aqui. Vale a pena você estar assistindo, lendo um pouco a documentação, mas facilitando um pouco aqui a informação, a gente pode vir para a aba de cache e aqui a gente pode estar deixando ativo algumas opções. Eu gosto de deixar ativa essa opção de cache para dispositivos móveis, recomendo que você deixe ativo. No meu caso, eu não estou deixando ativa essa segunda opção de cache separado para dispositivos móveis. Inclusive, você pode ver aqui que ele tem uma certa descrição, uma opção de mais informações, mas eu recomendo que você deixe isso desativado, a não ser que seja necessário em casos específicos. Na maioria das vezes, você vai estar deixando isso desativado. Cache do usuário eu não recomendo que você utilize, principalmente para quem tem uma loja virtual ou algum sistema que o seu cliente vai estar navegando pelas páginas. Isso daqui pode causar certos probleminhas que eu recomendo que isso fique desativado, mas se você tiver interesse em testar também, eles têm aqui todo um tutorial, toda uma explicação por volta. Mas a ideia aqui é mostrar o que eu utilizo e o que eu recomendo que você utilize. Em vida útil do cache é interessante a gente deixar aqui no valor padrão de 10 horas, já é mais do que o suficiente. Porém, se você notar que está tendo algum problema no seu site depois de algumas horas, ele começar a agir de forma estranha, mudar o tamanho de alguma fonte, alguma cor estranha, você pode estar reduzindo esse valor aqui em horas, colocando aqui, por exemplo, 5, 2 horas e testando para ver como que fica a melhor configuração para você. Geralmente você não vai ter esse tipo de problema, esse plugin se adapta muito bem, mas caso ocorra qualquer problema, você pode estar reduzindo isso daqui para que funcione do jeito correto e evitar qualquer dor de cabeça. A nossa próxima opção é aqui em otimizar arquivos, e aqui a gente pode ver a opção de minificar CSS ativa, e essa é uma opção que eu acho muito importante que você tome cuidado. Algumas opções aqui você vai ter que tomar um certo cuidado, que é principalmente a opção de minificar os arquivos CSS e otimizar o arquivo CSS, e também minificar os arquivos de JavaScript. Essas três opções eu recomendo que você deixe ativa, mas é muito importante que após ativar, você faça um teste no seu site para ver se está tudo funcionando corretamente. Se algo estiver estranho, algum botão não estiver funcionando, alguma função do seu site parar de funcionar de fato, você pode estar desativando essas opções e fazendo teste. A ideia dessa função é que ele vai estar reduzindo o peso do seu site, o peso dos arquivos do seu site, fazendo que ele carregue mais rápido. E vocês podem estar percebendo aqui que tem essa outra opção que é combinar os arquivos CSS. Aqui também tem combinar os arquivos de JavaScript.
essas duas opções você precisa estar testando. Que neles comentam aqui, não é recomendado para quem utiliza um sistema de HTTP/2. Esse sistema ele basicamente faz que mais conexões consigam ser carregadas simultaneamente. Ou seja, essa função aqui vai estar combinando os arquivos e vai estar deixando essa função do HTTP2 inutilizada. Então é interessante que você teste essa opção e veja se ela vai melhorar o seu desempenho ou não. Em muitas hospedagens, principalmente as hospedagens de baixo custo, não possuem essa opção de HTTP/2. É basicamente o HTTP padrão, o que não é necessariamente um problema, mas acaba deixando o seu site um pouquinho mais lento quando ele tem muitos arquivos para carregar ao mesmo tempo. E nesse caso, o que o plugin vai fazer é empacotar vários desses arquivos em um só e carregar tudo numa vez só, o que pode ser vantajoso dependendo da sua hospedagem. Então, a dica que eu dou para essa opção de combinar o arquivo CSS e combinar o arquivo de JavaScript é testar. Você ativa ele e vê se o site fica mais rápido ou mais lento. E aí, conforme você for percebendo, você deixa ativado ou não. E você também pode estar percebendo que aqui a gente tem essas caixinhas de arquivo de CSS excluídos. A gente tem aqui lista de CSS seguro também, arquivo de JavaScript excluído. E essas caixinhas eu recomendo que você deixe vazio. Elas são caixinhas mais avançadas que não necessariamente você vai precisar mexer. Caso você entenda um pouco mais sobre otimização e queira utilizar, são funções muito interessantes para quem já é mais avançado. Mas se você está no começo e só quer pegar aqui uma configuração padrão, não utilize, porque assim você evita de cometer algum erro, acabar excluindo algum arquivo muito importante ou algo do tipo. Então essas opções são opcionais e você não precisa estar configurando elas. Aqui nessa caixinha de otimização da entrega do CSS, a gente tem essa opção que está em beta. Então dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, essa beta pode estar ou não funcionando e ela pode já estar na versão completa. Essa daqui é uma função que eu achei muito massa, que funcionou muito bem para mim, e quando a gente clica aqui, ele vai começar a procurar os arquivos CSS que não está sendo utilizado, e isso daqui vai reduzir drasticamente o tempo de carregamento do seu site. E pode sim que cause algum problema, fique meio estranho o site, porque é uma função em beta, então mais uma vez você precisa estar testando. E como você já deve ter percebido, todas as opções praticamente eu comentei que você precisa estar testando, justamente por causa disso. Otimização é necessário testes. Não existe uma fórmula mágica, não existe um plugin perfeito que eu vou entregar aqui para você. Você vai clicar em 3 botões e o seu site vai estar super rápido, funcionando ali na melhor qualidade possível. Infelizmente, é necessário fazer alguns testes. Então, esses testes incluem ativar a opção, ver se fica melhor ou ver se fica pior. É normal a gente ter que fazer esse tipo de teste, então é sempre importante a gente ressaltar esses detalhes. E aqui também tem essa opção de carregar o CSS de forma assíncrona. Eu prefiro não utilizar, eu prefiro esse remover o CSS não utilizado. Eu acho que funciona melhor aqui para o meu site e também para vários outros testes que eu fiz, ele se deu muito bem mesmo, foi um ótimo resultado que ele me entregou. E aqui embaixo eu não estou utilizando mais nada ativo, mas eu recomendo que você teste essas duas opções aqui embaixo, tanto de adiar o carregamento como de atrasar a execução. Nesse caso aqui eu não estou utilizando porque eu tenho outros plugins que fazem isso para mim, que inclusive eu já deixei eles desativados, então eu vou estar ativando essa opção aqui para que a gente possa fazer um teste aqui durante o vídeo com vocês. Mas essas opções basicamente vão adiar alguns arquivos que não têm prioridade no carregamento do seu site. Eu também aconselho você estar deixando essas caixinhas aqui como padrão, pode deixar vazio sem nenhum problema, mas conforme eu já disse, testar vale muito a pena. Se algo ocorrer errado, basta você vir aqui e desativar essas caixinhas que tudo vai voltar ao normal. Mas enfim, eu acho que eu já falei bastante coisa aqui sobre otimizar esses arquivos, então já bora aqui para a próxima aba que tem mais coisa interessante pela frente. Aqui na nossa aba de mídias, a gente tem uma opção muito importante que é o Lazy Load. Basicamente o seu site, quando você abre, ele carrega todas as imagens que tem nessa página e isso não costuma ser necessário e nem muito saudável. Afinal, vai estar carregando um monte de coisa que você nem sabe se o seu usuário vai estar vendo. E a grande função do Lazy Load é carregar apenas as imagens que seu usuário está visualizando na tela dele, o que deixa o site muito mais dinâmico e isso é muito bacana para velocidade. Para que você entenda um pouco melhor, imagine a seguinte situação. O seu site tem uma sequência de fotos do topo até o rodapé.
o seu usuário não precisa carregar todas as fotos ao mesmo tempo. O seu usuário está na primeira sessão, então ele necessita carregar apenas as fotos da primeira sessão e assim por sequência. Quando ele estiver descendo para a segunda sessão, essa imagem já vai estar sendo baixada e automaticamente ela já vai exibir sem nenhum problema, e isso é muito bom, principalmente para quem está acessando o celular utilizando uma rede 3G ou 4G, que isso pode economizar os dados móveis do seu usuário. E também o mais importante é que a internet móvel não costuma ser muito rápida. Isso vai ajudar ele a carregar poucas imagens por vez, deixando o seu site mais fluido na visão do seu usuário. Então eu recomendo que você deixe essa opção de habilitar para imagens ativado. E também a gente pode ver aqui que tem habilitar para frames e vídeos, e eu confesso que essa opção eu não curto muito ela. Eu já tive alguns probleminhas, então eu prefiro deixar ela desativada aqui, e eu recomendo que você também não ative essa opção, pelo menos na maioria dos casos. Aqui em dimensões da imagem eu recomendo que você ative essa caixinha. Isso daqui vai melhorar um pouco a experiência de leitura, principalmente ali no Google. Ele valoriza um pouquinho mais o seu site quando ele está com essa opção ativa, então não faz mal nenhum. Deixar ela ativa é mais recomendado na maioria dos casos. E aqui a gente também tem uma opção de pré-carregar, e isso daqui é uma opção que pode ser ativa ou não, vai depender um pouquinho da quantidade de páginas que você tem no seu site. Se você tem um site muito grande com muitas páginas, por exemplo ali um blog, uma loja virtual, essa opção pode mais atrapalhar do que ajudar, porque ela vai estar tentando fazer o pré-carregamento do cache de todas as páginas, e isso pode acabar não ajudando muito. Porém, se o seu site tiver poucas páginas, tiverem umas 20 páginas no máximo, deixar essa opção ativa eu considero mais interessante. Então, no meu caso aqui eu tenho bem poucas páginas, eu deixo ela ativa, costuma fazer o meu site carregar um pouco mais rápido, mas lembrando que essa opção é só para pré-carregar o cache. E se você não sabe como isso funciona, basicamente um sistema de cache, ele precisa ter um usuário acessando a página para que seja carregado o cache ali pela primeira vez, para os próximos usuários aproveitarem desse sistema. E o pré-carregamento, ele faz a função desse primeiro usuário, o que pode ser muito interessante, mas que nem eu comentei, se tem muitas páginas, ele acaba demorando muito para chegar em todas elas, então não fica algo muito vantajoso. Mas você pode estar deixando ativo sem nenhum problema. Aqui embaixo também tem um pré-carregamento de links, eu costumo deixar ativo. Isso daqui costuma ajudar um pouquinho na fluidez do site. Quando o seu usuário colocar o mouse em cima de algum link, ele já vai estar pré-carregando alguns detalhes para que fique um pouco mais rápido a navegação. Então eu acho isso muito interessante, eu deixo ele ativo também. E aqui embaixo eu não mexo em mais nada, eu deixo exatamente como está. Aqui em regras avançadas eu também não costumo mexer em nada. Se você manja um pouco mais de otimização, aqui tem bastante configuração que você pode estar utilizando. Eu pessoalmente não utilizo nada disso. A nossa próxima opção é o banco de dados, e essa opção aqui eu acho sensacional desse plugin, funciona muito bem, que é fazer uma limpeza no banco de dados. Eu acho muito boa mesmo, e eu já fiz o meu site ficar muito mais rápido só com uma simples limpeza, porque ao passar do tempo o WordPress vai criando alguns arquivos que são residuais, que eles não precisam existir, e esse plugin vai analisar esses arquivos e vai apagar tanto automaticamente como manualmente. Aqui nesse caso eu deixo tudo ativo, e aqui na opção de agendar a limpeza eu deixo uma limpeza semanal configurada, que para mim já é mais do que o suficiente. Eu clico aqui em salvar alterações e otimizar, e automaticamente toda semana ele vai estar fazendo essa otimização. É importante lembrar que é interessante que você tenha um backup do seu site antes que você faça essa limpeza, para caso ocorra qualquer problema você ter uma segurança extra. Inclusive é isso que o plugin está recomendando aqui para a gente, que a gente tenha um backup do banco de dados antes de fazer uma limpeza. Então é bem interessante que você tenha esse backup por total segurança, mas eu confesso que eu nunca vi isso daqui dando um problema em um site. Se você quiser fazer manualmente, é só desativar aqui a limpeza agendada e clicar em salvar e otimizar, que ele já vai funcionar também, ele já vai começar a processar essa limpeza. Mas então tá quase acabando aqui as nossas opções. Agora a gente tem a opção de CDN, e essa opção daqui é uma opção extra do plugin, é uma opção paga que a gente pode estar utilizando, a Rocket CDN. Ou caso você já tenha alguma CDN privada, você pode estar utilizando aqui também. Basta clicar em ativar CDN e colocar aqui os CNAMEs que a sua CDN irão passar para você.
Nesse caso, eu não vou estar mexendo nisso daqui, porque a gente não tem nenhuma CDN configurada e a gente também não vai contratar o Rocket CDN nesse vídeo. Se vocês tiverem interesse nesse assunto de CDN, eu posso estar trazendo um vídeo específico para isso. Então, se você tiver interesse, eu peço que você deixe o seu comentário aqui embaixo, falando que você quer um vídeo sobre CDN, que eu trago aqui as principais empresas, faça um comparativo, explico certinho como que é, e a gente pode estar tendo essa conversa também aqui pelos comentários. Então não se esqueça de deixar o seu comentário para que eu consiga saber que você tem interesse nesse conteúdo. Mas então, seguindo aqui, a gente pode ir para a próxima opção, que é o Heartbeat. Essa opção aqui basicamente vai estar economizando alguns recursos do seu servidor. Então eu acho sempre interessante, eu coloco aqui em controlar e eu reduzo a atividade de tudo. Pode ser que você sinta alguma lentidão, caso você sinta, você deixa essa opção aqui como não limitar, mas pessoalmente eu curto deixar aqui em reduzir a atividade. Isso reduz um pouquinho ali o trabalho para o seu servidor, o que pode dar algum desempenho para o seu site dependendo da situação. Mas vamos aqui para a próxima opção então, que é a opção de complementos. Aqui, caso você utilize alguma dessas ferramentas que tem aqui, eu recomendo que você ative essa opção. Nesse caso eu não estou utilizando nenhuma delas, então eu não vou estar ativando nada, mas caso você esteja utilizando, basta clicar aqui em On e ele já vai estar tendo uma compatibilidade melhor com o serviço que está proposto aqui. Então bora aqui para as próximas opções. A próxima opção é otimizar a imagem e é basicamente aqui uma propaganda do Imagify que você pode estar utilizando. Se você também estiver curioso sobre esse plugin, eu posso trazer um vídeo no futuro. Mas vamos seguindo aqui, a gente tem a opção de ferramentas e aqui a gente não vai precisar utilizar nada. Caso você queira fazer uma reinstalação do seu plugin, é aqui que você faz, é só clicar ali reinstala, ou então se você quiser exportar, importar configurações, isso é opcional também, a gente não costuma utilizar muito essa aba. E para finalizar, a gente tem as abas de tutoriais. Esses tutoriais são todos em inglês, mas caso você queira colocar o vídeo legendado, também existe essa opção. E aqui é basicamente um tutorial sobre tudo que tem aqui nesse plugin. Eles vão mais detalhado. Então, caso você queira se especializar um pouco mais nesse plugin, esses vídeos tutoriais podem te ajudar muito. Além que eles têm um guia de uso, eles têm aqui várias opções que podem estar te ajudando demais. Mas basicamente essas são as configurações que eu utilizo, mas o mais importante de tudo é a gente ver como que está o resultado do nosso site agora que a gente deixou esse plugin ativo. Então vou voltar aqui para o meu painel, eu primeiramente vou fazer uma limpeza de cache, afinal eu fiz algumas alterações aqui com vocês e eu quero que esteja tudo limpinho para a gente testar. Eu vou limpar também aqui o CSS utilizado, e isso daqui pode ser que demore um pouquinho, mas eu vou deixar ele limpando. E eu vou clicar aqui em pré-carregar o cache também, para ele começar a fazer o trabalho de carregar o cache automaticamente. Uma coisa que é muito importante eu te avisar é que caso você esteja utilizando esse plugin, você não pode estar fazendo alteração em nenhuma das suas páginas durante o uso dele. Caso você faça isso, a página vai estar sendo exibida de forma estranha para os seus usuários. Para consertar isso é bem tranquilo, você tem duas opções diferentes. A primeira opção é deixar o plugin desativado enquanto você estiver fazendo essas alterações na página, ou então você pode estar vindo aqui no painel do WP Rocket e clicando em limpar cache. Caso não funcione, você também tem a opção de limpar o CSS utilizado, ou então limpar as outras opções que podem estar aparecendo aqui, dependendo do servidor que você estiver utilizando. Mas em geral, clicando em limpar cache já costuma ser resolvido o problema e você vai estar mostrando a versão mais atual do seu site para os seus usuários. Mas então, vamos vir aqui para o PageSpeed, lembrando que a gente tirou nota 50, eu vou abrir aqui uma nova aba para a gente fazer um teste. Vou colocar o URL do meu site, vou clicar aqui em analisar. Vamos esperar carregar essa análise, ela pode demorar alguns segundinhos. Enquanto isso, eu já peço para você estar deixando o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais dicas que nem essa. Mas então, bora ver aqui o resultado. E só de fazer essas configurações que eu mostrei para vocês, a gente já chegou aqui na nota 90 no celular. Lembrando que a gente tirou nota 50 no celular. Então, olha só a diferença gigantesca que já deu só de utilizar esse plugin. Um outro detalhe que eu acho massa da gente perceber é nessas métricas aqui embaixo, onde estava basicamente tudo vermelho, a gente teve uma redução e ficou quase tudo no verde. Então, olha só essa diferença de 3,4 segundos,
a gente veio aqui para 1.7, aqui de 7.4 a gente veio para 1.7, aqui nesse Speed Index de 7.5 a gente veio para 2.1, e aqui o Total Blocking Time e o Cumulative Layout Shift a gente veio para 0 ms e aqui 0.001, sendo que aqui a gente estava com 0, então aumentou um pouquinho de nada, e a gente desceu de 310 para 0, o que é muito bacana. Então vocês conseguem reparar nessa diferença, inclusive aqui na opção do computador, a gente estava em 89 e a gente foi para 99, inclusive melhorou demais aqui as outras notas no computador também, então eu recomendo demais que você utilize esse plugin, e como você pode ver, apesar de ser um plugin pago, é um plugin que vale muito a pena. Se você estiver interessado em contratar um pacote nesse plugin e querer testar o plugin ali no prazo da garantia, ver se é o que você realmente quer, eu deixo essa dica aqui para vocês. O link dele vai estar ficando aqui na descrição também, e esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo em um próximo vídeo. Valeu!